Olá, boa noite. Aqui é Ricardo Oliveira. Nesta noite iremos estudar a palavra de Deus. Vamos se concentrar a Bíblia. A Bíblia tem 66 livros, 39 no Velho, 27 no Novo. 40 pessoas escreveram a Bíblia. A Bíblia foi escrita aproximadamente 1600 anos antes de Cristo. A Bíblia foi escrita em 3 línguas: hebraico, aramaico e grego. Existiam alguns livros, o pergaminho, esse rolo de couro de carneiro. Eles produziram a Bíblia porque não existia o papel. O papel era o pergaminho e o rolo de couro de carneiro. A primeira imprensa foi de um camarada chamado Gutenberg. Ele inventou a imprensa e foi escrita a primeira Bíblia. O primeiro livro a ser escrito foi a palavra de Deus. Entendeu? Recapitulando, o Velho Testamento tem 39. No Novo Testamento tem 27, total 66 livros. A Bíblia foi escrita aproximadamente 1600 anos. 3 línguas: hebraico, aramaico e grego. Então, usou alguns materiais para escrever. Os profetas tinham visões, sonhos. E para escrever, escreveu no pergaminho, depois no rolo de carneiro. E a primeira imprensa foi produzida por Gutenberg, um alemão. Escreveu o primeiro livro, e o primeiro livro a ser escrito foi a Bíblia. Sabendo dessas bases, né? Isso é importante saber dessas bases para que alguém não venha nos enganar-nos. Por isso que vamos entrar na palavra de Deus, na palavra de Deus. Em Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Precisamos estudar a palavra de Deus porque ela é luz, nos ilumina o nosso caminho, porque o caminho que nos conduz a Cristo é a palavra de Deus. A Bíblia é a única regra de fé, meus irmãos. Em Isaías 40, versículo 8, diz assim: seca-se a erva, murcha a flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Então a Bíblia permanece eternamente, mesmo diante das gerações que se passaram. A Bíblia permaneceu intacta. Tentaram destruir a Bíblia, mas a Bíblia permaneceu, né? Abramos a palavra de Deus também em Mateus 24, 35 diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Em Timóteo 3,16, Timóteo, vamos abrir a Bíblia, né? Vamos abrir a Bíblia. Timóteo está aqui. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Não deixe de abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. 2 Timóteo, né? 2 Timóteo, já estou perto aqui. Abra também a sua Bíblia. 1 Timóteo, 2 Timóteo 3,16, está aqui, ó. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra de Deus, toda a Escritura. Olha só, então mostrando que o Velho Testamento e o Novo Testamento é a palavra de Deus toda. Como algumas pessoas ensinam só o Novo Testamento, esquece do Velho Testamento. Toda a Bíblia do apóstolo Paulo era o Velho Testamento. Não existia o Novo ainda.
Não tinha produzido o novo. Então a Bíblia de Jesus era o Velho Testamento. Entendeu? Então nós entendemos que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Agora vamos para Pedro, segundo Pedro. Segundo Pedro. Vamos abrir a Bíblia. Segundo Pedro 1:19. Aqui estou abrindo a Bíblia você também abra a palavra de Deus. Tá certo? Não confie em nada que eu falar. Não confie. Segundo Pedro 1:19. 1 Pedro, corrigindo, 1 Pedro 1:19 diz assim: E temos muito firme a palavra do profeta, o quais fazeis bem em estar estento, como a luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça, a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo que primeiramente isto é, que nenhuma profecia das Escrituras é de parte particular de interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então, gente, a Bíblia é a profecia, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia escrita, a Bíblia escrita é a palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus quer nos dizer-nos para esta geração, para esta noite? Quer dizer que a Bíblia é a única regra de fé. Se alguém rejeita a palavra de Deus, olha que diz João 17:17 diz assim, ó. Abra a Bíblia também. Abra a Bíblia. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim, ó. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, meus irmãos, a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. A tradição da igreja de Roma tentou destruir na Revolução Francesa em 1793, jogou todas as Bíblias na praça e tocou fogo nelas. E todos os cristãos que estudassem a palavra de Deus era conhecido como herege. Mas eu quero dizer para você, se alguém lhe disser que só o Novo Testamento e o Velho Testamento foi abolido, então essa pessoa que está falando não sabe o que está falando. A Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda, é o nome da palavra, toda. Então o inimigo jogou por terra, Daniel 8, versículo 12, jogou por terra a palavra de Deus. Talvez esteja falando para alguém, ou à noite, ou de manhã. Talvez esteja falando para alguém que esteja no hospital. Talvez esteja falando para alguém que esteja sozinho, triste. Talvez esteja falando para alguém que nesse momento precisa ouvir uma palavra amiga. Mas eu quero dizer para você que eunuco estava lendo a palavra de Deus, só que ele não estava entendendo a palavra de Deus. Quantos eunucos estão lendo a Bíblia nesse momento, mas não estão entendendo? Quantos eunucos estão nos hospitais, nos presídios, estão lendo o Novo Testamento, estão lendo a palavra de Deus, mas não estão entendendo? Eu quero dizer para você que Deus enviou Filipe, um anjo enviou a Filipe para que ele pudesse pregar para esse homem chamado eunuco. Se você estudar a palavra de Deus, você vai entender o que Deus quer falar para você. Então, se você for estudar capítulo 8, do versículo
26 ao versículo 35, 8, do 26 ao 35, você vai entender Filipe pregando para eunuco. E ele entendeu. E ele fez uma pergunta: você entende o que você vem lendo? Ele disse: não, ninguém me explica. Sempre vai existir pessoas habilitadas pelo Espírito Santo para explicar a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele é o agente, a terceira pessoa da divindade, que faz você entender, esclarecer a sua mente que está em dúvida. Talvez eu esteja falando para alguém que esteja em dúvida. A palavra de Deus é bálsamo, ele cura o seu lado emocional. Talvez eu esteja falando com alguém que está com depressão, mas a palavra de Deus é cura, é bálsamo. Lembre-se de uma coisa: nem só de palavra viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não esqueça de se inscrever nesse canal, de compartilhar o tema de hoje, falando sobre a palavra de Deus. Tenha a Bíblia, leia a Bíblia. Leia o texto e dentro do contexto geral. Não deixe ninguém te enganar. E fique com Deus em nome de Jesus. Amém.